Deuteronômio capítulo 23. Quem não é parte do povo de Deus? Nenhum homem castrado que tenha esmagado os testículos ou amputado o órgão genital poderá fazer parte do povo de Yahvé, o Senhor. Veja só, esta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Eu vou estar lendo aqui o comentário no rodapé. Vamos lá. A emasculação era a prática da mutilação do membro viril, como forma de devoção pagã. Nas regiões dos gentios, os eunucos costumavam ocupar funções de sacerdotes dos templos pagãos. Mais tarde, na história, mesmo a esses pagãos automutilados, Yahvé concederá um lugar honroso em sua casa mediante a fé e a conversão deles ao Senhor. Isaías 58, 4, 5. Atos 8, 26 ao 39. Este capítulo trata da atitude dos crentes em Deus no meio da congregação, versículos 1 ao 8. Trata da higiene no arraial, versículos 9 ao 14, da segurança aos servos, escravos e fugitivos, versículos 15 e 16, da prostituição cerimonial ou religiosa, versículos 17 e 18, trata da cobrança de juros e do lucro excessivo, versículos 19 e 20, dos votos e promessas, versículo 21 ao 23, e da liberdade pessoal, quando se estiver no campo ou em vinha alheia, versículos 24 e 25. Atos 8, onde Filipe é enviado em missão, a partir do versículo 26. Então um anjo do Senhor falou a Filipe, ele ordenou 2 pontos. Apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Versículo 27. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Vamos ler aqui no comentário. Gaza foi uma das cinco grandes capitais dos filisteus. Entretanto, a frase, entre aspas, pelo caminho deserto, indica a velha cidade destruída por Alexandre Janeu, em 93 a.C., e que ficava a 80 quilômetros de Jerusalém. A Etiópia correspondia, nessa época, à região da Núbia, desde o alto do Nilo, abre parênteses, da catarata de Assuã até Cartum. A rainha-mãe etíope recebia o título de Candace e era responsável pelos deveres seculares do monarca reinante, abre parênteses, considerado demasiado sagrado para exercer estes serviços, fecha parênteses. Era comum usar eunucos como homens de confiança e oficiais nos governos orientais. Irineu, um dos pais da igreja primitiva, 180 d.C., relata em seus escritos que esse eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes. Ler em voz alta era uma forma de mostrar reverência ao texto sagrado na antiguidade. Aí continuando aqui, retornando para casa, sentado em uma carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, 2 pontos, compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, 2 pontos, como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Veja só, várias passagens proféticas, como Isaías 52, 13 e 53, 12, são praticamente incompreensíveis para todos aqueles que desconhecem a história de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, os judeus gradativamente
foram se afastando da interpretação messiânica original e atribuindo a antiga figura do Messias ao próprio povo de Israel, tanto no sofrimento quanto em sua futura exaltação. Só continuando, versículo 32, nós vamos até o 39. O eunuco estava lendo estas passagens da Escritura, Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Versículo 33. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Versículo 34. Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. Sobre quem o profeta está falando? De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: Eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que esse versículo não consta de vários manuscritos gregos. Entretanto, aparece em alguns originais como uma nota litúrgica, rabínica, desde os tempos da igreja primitiva. E por isso consta das edições da Bíblia King James desde 1611. Aí, versículo 38. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Versículo 39. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, a imasculação, voltando em Deuteronômio, nós estávamos lendo aqui. Então, a imasculação, ou seja, castrar, cortar, castrar, era a prática da mutilação do membro do órgão genital, como forma de devoção pagã. Aí nós lemos: nas religiões dos gentios, os eunucos costumavam ocupar funções de sacerdotes dos templos pagãos. Mais tarde na história, mesmo a esses pagãos automutilados, Yahvé concederá um lugar honroso em sua casa, mediante a fé e a conversão deles ao Senhor. Isaías 56, 4, 5, Atos 8, 26 a 39, onde nós lemos ali, em Atos 8, agora há pouco, falou de Filipe. Esse capítulo, então, nós lemos, trata da atitude dos crentes em Deus no meio da congregação, da higiene do arraial, da segurança aos servos, escravos e fugitivos, da prostituição cerimonial ou religiosa, de cobrança de juros e de lucro excessivo, dos votos e promessas e da liberdade pessoal quando se estiver no campo ou em vinha alheia. Então, continuando, versículo 2 de Deuteronômio 23. Nenhum filho bastardo nascido de união ilícita fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Versículo 3. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora. Versículo 4. Pois não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminháveis após a saída do Egito, e porque subornaram Bilam ben Beor, Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Aram Naharaim, Mesopotâmia, com o propósito de proferir maldição contra o teu povo. Versículo 5. Entretanto, Yahvé, o teu Deus,
não quis dar ouvidos a Balaão. E o Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Yahvé teu Deus te ama. Versículo 6. Portanto, enquanto viveres, jamais favoreças ou estabeleças um tratado de amizade com estes povos pagãos. Contudo, não rejeites o edomita, pois este é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque foste um estrangeiro em sua terra. Versículo 8. Na terceira geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Yahvé. Pureza no arraial da congregação. Versículo 9. Quando tiveres saído para acampar com os teus inimigos, procura guardar-te de todo mal. Se um de teus homens tornou-se cerimonialmente impuro por causa da perda de esperma, deverá sair do acampamento ao raiar do dia. Versículo 11. Ao cair da tarde, ele se banhará em água limpa e, ao pôr do sol, poderá retornar ao acampamento. Versículo 12. Deverás prover um lugar fora do arraial para as tuas necessidades fisiológicas. Versículo 13. Como parte do seu equipamento, tenhas também uma pá, e quando evacuares, faças um buraco e cubram totalmente as fezes. Versículo 14. Porquanto o Senhor teu Deus caminha pelo acampamento a fim de te proteger e para entregar os inimigos em tuas mãos. Assim teu arraial deve ser santo, para que Yahvé não contemple em ti algo de inconveniente e por isso te volte as costas. Demais leis culturais e sociais. Versículo 15. Quando um escravo fugir do seu senhor e se refugiar em tua casa, não o entregues de volta ao seu dono. Versículo 16. Permita-lhe viver entre tua comunidade pelo tempo que lhe aprouver. E, em qualquer cidade que ele escolher para morar, não o oprimas. Nenhum filho de Israel, homem ou mulher, poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos. Provérbios 2, 16. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade. Veja só, a expressão hebraica original e literal, forasteira ou estrangeira, carregava o sentido de que as mulheres judias eram tementes ao Senhor e, portanto, somente as gentias ou pagãs eram, entre aspas, imorais. Contudo, o significado mais amplo diz respeito ao afastamento da lei e especialmente do amor sincero dedicado ao Senhor, a fim de se entregar aos ilusórios prazeres mundanos. 1 Reis 11:1. Continuando em Deuteronômio, versículo 18. Não trarás salário de prostituta, nem dinheiro de cão à casa do Eterno teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto Yahvé, o teu Deus, por ambos tem repugnância. Versículo 19. Não emprestes ao teu irmão israelita, cobrando juros, quer se trate de empréstimo de dinheiro, quer de alimentos ou qualquer outra coisa que possa render lucro financeiro. Salmos 15:5. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. A palavra de Deus não desaprova o ato de se receberem juros e correção monetária por dinheiro emprestado. Deuteronômio 23:20, Mateus 25:27. O que Deus condena é a exploração financeira, usura do aflito e necessitado. O que Deus condena é a exploração financeira, a usura do aflito e necessitado, no sentido de tirar proveito das desgraças do próximo e obter lucro abusivo. O Antigo Testamento proíbe a venda de alimentos com lucro para os necessitados. No contexto da família, o membro em situação difícil deveria ser sustentado por seus parentes até se reerguer financeiramente. Fora da família, a lei permitia o ganho de juros moderados, ao mesmo tempo que proibia a extorsão e encorajava a generosidade. Davi vai além neste salmo e não faz diferença entre o irmão e um desconhecido necessitado.
A palavra de Deus não desaprova o ato de se receberem juros e correção monetária por dinheiro emprestado. Que Deus condena a exploração financeira, a usura do aflito e necessitado. A pessoa já está aflita, necessitada. E aí tem pessoas ainda que explora a pessoa que já está ali, bem dizer, necessitada, aflita, ferrada, danada, e a pessoa ainda quer explorar, usura isso, que é exploração. Isso Deus condena. E entendemos que devemos ajudar aquele que está necessitado. Mateus 25, no versículo 27, sobre o investimento dos talentos. Versículo 27 de Mateus 25. Então, por isso, ao menos, devíeis ter investido meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. A palavra banqueiro vem do grego trapeza, entre parênteses, mesa, e ainda hoje é comum ver essa palavra nas fachadas das instituições financeiras da Grécia, na Grécia. Na época de Jesus, os banqueiros eram pessoas que ficavam sentadas atrás de pequenas mesas e trocavam dinheiro. Outra palavra interessante é, entre aspas, juro, que tinha o sentido de, entre aspas, prole, ou seja, os juros eram considerados, entre aspas, filhotes do principal emprestado ou investido. Filhotes do principal emprestado ou investido. Lucas 6:34. E ainda se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Veja só aqui no comentário. Mais uma vez é importante observar o, entre aspas, espírito do ensino de Jesus. O espírito do ensino de Jesus. E não querer ser mais real do que o Rei Jesus. Literalizando as figuras de linguagem do Mestre. Se os cristãos tivessem que agir com total literalidade, neste caso, haveria uma classe de santos indigentes perambulando pelas cidades do mundo inteiro, e outra classe de, entre aspas, incrédulos e prósperos ladrões. O que Jesus está enfatizando é que seu discípulo, por amor, jamais deve perder o sentimento de colaboração, ajuda e graça. O que Jesus está ensinando, enfatizando, é que o seu discípulo, o seu aluno, por amor, jamais deve perder o sentimento de colaboração, ajuda e graça. Porque, veja só, vamos ler aqui é onde Jesus ensina a amar os inimigos. Vou ler o versículo 33. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo, e ainda assim prestais àqueles em quem esperais receber de volta. Qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. O cristão deve estar sempre pronto a dar e a contribuir com todas as suas posses se for necessário. Entretanto, esse não é um ato meramente automático e sem reflexão, pois, em muitos casos, dar não seria a melhor forma de amar. O verdadeiro amor, aquele que se preocupa com a real felicidade da outra pessoa, deve ser o juiz que decidirá se devemos dar ou reter em cada uma das situações da vida, e não a estima que temos por nossos bens. O verbo dar no grego original está num tempo contínuo, o que reforça a ideia de que este não é um ato ou impulso de generosidade ocasional, mas sim uma atitude habitual, um estilo de vida.
Jesus resume com sua regra de ouro, 2 pontos. Faça aos outros o que gostaria que as pessoas lhe fizessem. Os cristãos devem ser proativos na prática do bem. Jesus ilustra sua exortação para que os cristãos sejam mais humanos do que os pagãos. Sejam mais humanos e refletissem mais a imago Dei, a imagem de Deus, do que os pagãos. Pois até mesmo pessoas que não professam qualquer religiosidade ou fé em Deus praticam certas virtudes. Amam aos que as amam, retribuem o bem que lhes é feito e emprestam, especialmente se podem ter certeza de recebê-los de volta. O verbo original usado neste trecho indica um emprestar sob juros. Emprestar sob juros. Se os cristãos assim procederem, não estão fazendo mais do que o mundo faz. Pensemos nisso. Não estarão fazendo mais do que o mundo faz, que é emprestar sob juros. Não, empresta aqui. Se puder pagar, tudo bem. Se não puder, não ficarei desesperado por receber. O mais importante é poder obedecer a Deus. E quando, depois de refletido, depois de orado, podendo emprestar, empresta. Para aquele que realmente está necessitado. É nosso dever, obrigação, ajudar aquele que realmente está passando por real necessidade. Voltando em Deuteronômio, continuando no versículo 20. Entretanto, poderás fazer empréstimos cobrando juros do comerciante estrangeiro, mas não do teu irmão israelita, para que o Senhor teu Deus abençoe todo empreendimento da tua boa mão na terra em que estás herdando, para dela tomares posse. Versículo 21. Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Versículo 22. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpado deste pecado. Versículo 23. Contudo, faças todo o empenho para cumprir tudo o que os teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a Yahvé teu Deus. Versículo 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade até ficar saciado. Todavia, nada acumules e transportes em teu cesto. Versículo 25. Quando entrares na plantação de trigo do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não uses a foice para ceifar o trigo do teu próximo. Mas não uses a foice para ceifar o trigo do teu próximo. E na Almeida Revista Corrigida, o versículo 25 está: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Com referência cruzada a Mateus 12, versículo 1, a parábola dos vinicultores maus. Versículo 1, Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Versículo 2. Quando chegou a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. Veja aqui o comentário. Jesus continua a falar com os mesmos líderes religiosos de 11:27. Essa história ilustrativa e repleta de ensinamentos, parábola, fala dos homens que desconfiam da autoridade divina de Jesus. As expressões hebraicas, entre aspas, plantou uma vinha, entre aspas, cerca ao redor, entre aspas, cavou um tanque, entre aspas, torre de vigia, vêm citadas na versão grega de Isaías 5:1-2, na tradução das Escrituras chamada Septuaginta ou simplesmente LXX, ou 70, ou simplesmente LXX, que significa logaritmo romano 70. A palavra servo aqui usada é doulos, em grego escravo.
Neste caso, indica uma das grandes características do profeta de Jeová, o Antigo Testamento, obediente e submisso a Deus. Aí continuando, no entanto eles o agarraram, versículo 3, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Versículo 4, então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e humilharam. Versículo 5, e enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: o meu filho respeitarão. Veja só, a derradeira possibilidade de reconciliação dos seres humanos com o Criador está na intermediação de Cristo, o Filho amado. A ênfase de todo o Novo Testamento está na incomparabilidade de Jesus Cristo. Hebreus 1:2. Quem rejeitar o Filho fica sem qualquer esperança de aceitação da parte de Deus, o Pai. Quem rejeita Jesus, o Filho, fica sem qualquer esperança de aceitação da parte de Deus, o Pai. Aí veja só, versículo 7. Todavia aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, vem, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Veja aqui o comentário. Pela lei judaica em vigor na época, qualquer propriedade não reclamada por seu herdeiro legal passava a ser declarada, entre aspas, terra sem dono, e poderia ser outorgada propriedade de primeira pessoa que se identificasse como dono dessas terras. Os vinicultores, embriagados pela avareza e cobiça, logo perceberam que, assassinando o filho do dono, poderiam tornar-se os novos e ricos proprietários das terras. Aí continuando, versículo 8. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Versículo 9. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Versículo 10. Ainda não leste esta passagem nas Escrituras? Não lestes essa passagem na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Versículo 11. Isto procede do Senhor, e é obra de grande maravilha para todos nós. Veja aqui. Essa passagem é composta integralmente com expressões extraídas da tradução grega Septuaginta, do Salmo 118, 22, 23. A pedra principal ou angular era a pedra que unia e completava as grandes construções da época. Atos 4:11, 1 Pedro 2, 7, 8. Deus permitiu o assassinato de seu Filho único apenas para, em seguida, exaltá-lo como Senhor Supremo e Juiz dos pecadores inveterados. Filipenses 2, 6 ao 11. Marcos 2, 23. Se aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Os fariseus advertiram, não vê? Por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Veja só, a lei mosaica permitia a todo viajante colher espigas de trigo ao longo das estradas com o objetivo específico de comê-las na hora para matar a fome. Deuteronômio 23, 25. O Novo Testamento está na incomparabilidade de Jesus Cristo. Hebreus 1:2. Quem rejeitar o Filho fica sem qualquer